Pode começar. Então, bom dia a todos e a todas. Meu nome é Alex, sou bibliotecário aqui da Universidade Federal de Pelotas e estamos dando início hoje, então, ao nosso último dia da segunda semana do livro da Biblioteca da UFPEL, trazendo, então, hoje a nossa palestrante para encerrar esse evento tão bonito e grandioso que nós fizemos aqui na UFPEL. Nós trazemos, então, a palestrante Tayane Vieira. Ela é bacharel em biblioteconomia, com ênfase em sistemas de informação pela Universidade Federal de Minas Gerais. É mestra em engenharia e gestão do conhecimento pela UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. Ela possui 7 anos de experiência em organização da informação para desenvolvimento de produtos digitais. E atualmente ela trabalha como Squad Lead na área de desenvolvimento de web marketing na GUP. Então, Tayane, primeiramente quero te agradecer pelo convite, pela essa disponibilidade de poder falar conosco. Certamente será um momento de muito aprendizado para todos nós que podemos estar aqui ao vivo contigo e depois, posteriormente, esse conteúdo vai estar disponível na página do YouTube do nosso sistema de bibliotecas. Tayane, seja bem-vinda, passo a palavra para ti, com o título da palestra O Impacto da Organização da Informação para a Evolução dos Modelos de Linguagem Baseados em Inteligência Artificial. Perfeito. Contigo, Tayane. Muito obrigada, Alex. Muito obrigada também, Fabiano, pelo convite. É um prazer imenso estar com vocês aqui hoje, pessoal. Então, assim, eu fico muito agradecida de estar tendo a oportunidade de trazer para vocês um pouquinho desse conteúdo. Eu acho que ele vai ser um pouquinho diferente do que vocês viram nos últimos dias, né? Aqui a gente vai falar um pouquinho, então, de como a inteligência artificial, né, a IA, ela está impactando o mundo, qual que é o nosso contexto aqui, onde a IA está inserida, e como que a organização da informação e as nossas técnicas aqui de biblioteconomia e da ciência da informação são importantes e impactam, tá? Para que essas inteligências, elas estejam disponíveis, né, e acontecendo no mundo. Então, é interessante porque quando a gente fala de inteligência artificial, a gente sabe que é uma tecnologia que ela é amplamente disseminada e utilizada pelas pessoas, né? Tem um estudo que foi realizado pela Illumio que mostrou que 67% dos brasileiros ou usam ou já usaram em algum momento da vida assistentes virtuais. E, assim, quem nunca, né, usou ou falou Oi Siri, ou falou Ei Google, e pediu para fazer alguma tarefa simples, né, do tipo programar um alarme, ou registrar uma nota, ou então até para perguntar assim, qual vai ser a previsão do tempo hoje? Então, a gente está recorrendo cada vez mais a essas facilidades, né, a essas tecnologias que promovem aí uma facilidade mesmo no nosso cotidiano. E aí, falando agora da tecnologia do momento, né, a queridinha do momento, que é o ChatGPT, é engraçado que o Brasil ele já é o 5º país que mais usa o ChatGPT no mundo, né? Então, hoje, o nosso tráfego representa 4,3% do total. Nós ficamos atrás apenas dos Estados Unidos, que realmente tem um gap muito grande para o Brasil, que é quase 20% do tráfego. A Alemanha, que fica em segundo lugar com quase 6% do tráfego. A França, que fica com 5,7%, e a Índia, que fica com 4,7%. Então, assim, foram esses 4 países, a gente já está ali na cola de países que realmente usa ali o ChatGPT com frequência no dia a dia. Lembrando que essa pesquisa foi feita pela Forbes em maio de 2023, mas, então, assim, a gente agora tem outubro, então esse número pode ser que já esteja bem maior, tá? E aí, quando a gente olha compara o ChatGPT com outras tecnologias disponíveis, é muito interessante a gente perceber como que a aceitação, né, o nível de aceitação do ChatGPT, ele aconteceu de uma forma muito rápida. Em apenas 2 meses, o ChatGPT já tinha 1 bilhão de usuários, e ele bateu a marca do TikTok, que até então estava ali, né, como em primeiro lugar, que chegou a bater a marca de 1 bilhão em 9 meses. Então, assim, em 2 meses, ele bateu a marca que o TikTok levou em 9. E quando a gente olha para esse gráfico aqui do lado,
a gente tem outros exemplos, né, de tecnologias. Então, Netflix, por exemplo, que eu acho que todo mundo aqui ou usa ou já usou Netflix, Netflix ele levou 3,5, né, 3 anos e meio para atingir a marca de 1 milhão de usuários. O Twitter ele levou 2 anos para ter 1 milhão de usuários. O Facebook levou 10 meses, o Spotify levou 5 meses, o Instagram levou 2 meses e meio. O ChatGPT, para atingir 1 milhão de usuários, levou 5 dias. Isso é muito rápido. Então, a gente está vendo como que o nível de crescimento e de aceitação de novas tecnologias pelas pessoas, como que está acontecendo assim, de forma exponencial, né? Quanto mais tecnologias vêm para facilitar a vida, as pessoas estão aderindo, incluindo ela no seu cotidiano, de forma muito rápida, né? Então a aceitação é feita assim de uma forma muito imediata. E aí, quando a gente fala então de ChatGPT, o que é o ChatGPT, né? O ChatGPT ele nada mais é do que um modelo de linguagem. Hoje é a versão gratuita, né, que todo mundo pode utilizar, é o GPT-3, mas eles já têm outra versão, que é o GPT-4, que é mais atualizada, mas se não me engano o GPT-4 ele é só para quem paga, ou nem sei se pagando também usa o GPT-4, ou se ainda está em fase de evolução, de estruturação. Mas, enfim, o GPT, ele nada mais é que um modelo de linguagem que é uma representação matemática que vai permitir que um computador compreenda e gere texto em linguagem natural. Então, o GPT ele é treinado com uma vasta quantidade de texto na internet. A gente tem ali várias informações, né? A gente trabalha com Big Data quando a gente fala de modelo de linguagem, e ele usa todos esses textos na internet para aprender algumas coisas, dentre elas regra semântica, regra gramatical, precisa entender contexto das palavras e também até a probabilidade dessas palavras aparecerem ali em determinado contexto. E com esses aprendizados, ele consegue fazer tarefas interessantes, né? Como, por exemplo, fazer tradução de idiomas, consegue responder perguntas, consegue gerar textos criativos. Para quem trabalha com desenvolvimento, ele consegue até ajudar, né, a elaborar códigos para fazer automações, né, de sistemas e de produtos. E então ele tem um potencial muito grande, né? Porque ele, através da identificação ali de padrões, ele consegue auxiliar na realização de tarefas e otimizar muito tempo, né? Porque hoje o tempo é algo muito precioso. Não, o tempo é algo muito precioso, né? E aí a gente precisa cada vez mais estar otimizando o nosso tempo e apostar em recursos que consigam ajudar a gente a ter mais sucesso, né? E ser mais eficientes. Então, o ChatGPT ele vai utilizar inferência estatística para gerar resposta. É legal esse exemplo desse print aí, por exemplo. A gente tem uma entrada ali, a pessoa colocou microfone. E aí a inteligência foi e falou: olha, o microfone é um dispositivo que captura sons que você faz. Né? Então, o microfone ele está ali capturando, gravando sons, né, que você faz. E aí, quando a pessoa digita livro, ele vai falar: o livro é uma coleção de palavras escritas. Mas quando a gente vê ali a palavra writing, né, que é a escrita, ele tem um cálculo probabilístico de, cara, de fazer assimilação dessas palavras. Então, olha, o que é o livro? O livro é uma coleção. Coleção de quê? Então, ele vai assimilando as palavras anteriores e posteriores e tem esse número probabilístico para conseguir fazer essa inferência. Então, ali, por exemplo, um número que estava alto era páginas. Então, ele poderia ter dito que o livro é uma coleção de páginas. Mas por que ele optou por falar que o livro é uma coleção de palavras escritas? Porque ele tem um contexto ali do microfone. O contexto do microfone impactou na resposta que ele deu para o que é um livro, para o que é a definição de um livro. Da mesma forma que ele falou que o microfone serve para capturar som, ele entendeu que quando a pessoa perguntou sobre livro, ele não queria saber que é um conjunto de páginas, ele queria algo que fosse mais factível, mais tivesse um contexto mais próximo de uma pessoa que produz coisas. Da mesma forma que no microfone você produz som, no livro você produz palavras, você produz escrita. Então, aí acabou ali gerando tokens e gerando ali a inferência estatística para trazer essa resposta.
E é assim que a inteligência artificial, né, no caso do ChatGPT, os modelos de linguagem vão funcionar, fazendo essas inferências ali, levando em consideração probabilidade, escolhendo palavras que fazem sentido ali para o contexto que foi dado. Então, é muito importante quando a gente vai usar o ChatGPT, não apenas ir ali e fazer perguntas, é muito interessante dar contexto, que é o que a gente chama de prompt de comando. Então, por exemplo, você pode dar uma entrada e falar assim, olha, ChatGPT, eu tenho aqui eu tenho um texto falando, eu vou dar um exemplo, né, do meu trabalho, eu trabalho na GUP. Então, a gente tem um prompt de comando que a gente fala, olha, a GUP é uma empresa que oferece tecnologias para recrutamento e seleção, voltada para RH, para lideranças. A gente tem ferramentas para contratação, a gente tem N ferramentas aqui. Então, a gente dá esse prompt para o ChatGPT falando o que é a GUP. E aí, depois, a gente consegue fazer perguntas do tipo, olha, dado aqui o que é a GUP, me fale quais são as perspectivas para esse mercado, quais são as comparações com outros concorrentes, o que a gente poderia fazer de melhor, ou então, assim, para ser mais simplório, eu preciso definir aqui objetivos para minha empresa, quais objetivos podem estar atrelados aqui à nossa missão. Então, é muito legal a gente conseguir ter essa possibilidade de dar essa entrada, esses prompts de comando, para ensinar, dar contexto para a inteligência depois conseguir dar um retorno para a gente, tá? Então, ele vai utilizar ali do mecanismo de atenção para conseguir prever as palavras em uma frase. E aí, o modelo de linguagem, ele é uma coisa pequena frente à AGI. A AGI, ela já é uma tecnologia mais ampla, né? Uma inteligência mais ampla. A AGI nada mais é que Artificial General Intelligence, né? Que é inteligência artificial geral. A AGI, ela é um tipo de inteligência que ela possui a capacidade de entender, aprender e realizar tarefas num amplo espectro de diferentes domínios, e ela tenta ali ser o mais parecida com o ser humano. Ele tenta ali realmente reproduzir algo que é característico da inteligência humana, né? Então, os modelos de linguagem, eles são só uma partezinha dentro das AGIs. E como que uma AGI, ela funciona, né? Porque ela tem capacidade de generalizar e adaptar o seu conhecimento para desafios e situações diferentes. E aí ela passa por 5 pontos ali principais, né, e de forma muito resumida, para conseguir ser essa inteligência robusta que vai ter ali esse domínio e essa capacidade de se assemelhar ao comportamento humano. E aí ela passa pelo modelo cognitivo, pelo aprendizado de máquina, pelo processamento de linguagem natural, pelo acesso à informação e pelo treinamento contínuo. O modelo cognitivo, ele nada mais é do que uma representação conceitual do funcionamento da mente humana. Então, ela vai descrever, o modelo cognitivo, ele serve para realmente descrever como funciona o processamento cognitivo do ser humano, mas tentar transformar isso, né, em algo mecânico ali para as máquinas. E ele vai servir para ajudar a máquina a raciocinar e raciocinar e fazer tomadas de decisões, né? Quando a gente fala ali do aprendizado de máquina, do machine learning, as AGIs elas precisam ser capazes de aprender com dados e experiência. Então você faz ali diversos inputs para que a inteligência ela vá aprendendo com base na experiência e ela vá entendendo ali a diferença entre uma coisa e outra. Então os algoritmos eles são treinados com grandes conjuntos de dados, né, com o Big Data, para conseguir melhorar o seu desempenho. Quando a gente fala de processamento de linguagem natural, então muitas AGIs elas teriam a capacidade de entender e gerar linguagem natural. A linguagem natural nada mais é do que essa forma que a gente se comunica, né? Então o ChatGPT ele usa linguagem natural, ele fala como um ser humano. Ele não é uma linguagem ali, por exemplo, de programação codificada. Quando a gente fala de linguagem natural é isso, é a máquina conseguir dar respostas, assim como um ser humano, nessa linguagem fluida que a gente tem, né? Que a gente usa para se comunicar. Então, as AGIs elas precisam de técnicas de linguagem natural para conseguir ser eficientes, né? Elas também precisam de acessar a informação, então a informação ela precisa estar disponível de forma estruturada para que as AGIs consigam recuperar, né, e ser capazes ali de consultar essas diversas fontes. Então a gente tem muitas tecnologias ali de recuperação da informação, sistemas de gerenciamento de dados, para poder permitir que essas inteligências consigam acessar
esses dados e aprender, né, e deixar suas bases mais robustas. E temos também treinamento contínuo, que é nada mais que a atualização constante de dados e informações. Então, a gente gera informação o tempo todo e é um volume muito grande, né? A gente está na era da informação. Então, a EDI, ela precisa de treinamento contínuo. Não adianta a gente dar um recorte para ela e pensar, nunca mais preciso atualizar. Se não atualizar, ela fica defasada, ela perde significado, ela perde relevância. Então, o treinamento contínuo, ele é extremamente necessário. Eu sei que foi muita informação de uma vez, você já deve estar assim, tá, calma, Tayane, estou me perdendo aqui, mas a gente vai entrar agora em cada um desses pontos que eu citei e a gente vai começar a entender como que cada um desses pontos estão próximos da gente, da nossa realidade, falando de ciência da informação, tá bom? Então, aqui, vamos falar primeiro de modelo cognitivo, tá? E aí eu trouxe um exemplo bem básico, gente. Aqui a minha ideia é ilustrar para vocês, para que a gente passe a entender como as coisas funcionam. A proposta aqui é ter uma noção mínima de como as coisas funcionam. Então, não é falar para vocês, a gente vai aqui aprender a, sei lá, codificar uma inteligência, até porque eu não teria capacidade técnica para ensinar isso para vocês. Mas é importante a gente entender como funcionam os processos, o que acontece por trás, para a gente ver que não é magia. Tem muita gente que acha que quando a gente fala de inteligência artificial, que é magia, que as coisas simplesmente acontecem, mas não. Existe todo um processo por trás, e é isso que eu vou ilustrar aqui para vocês, tá? Então, falando ali do modelo cognitivo, eu tenho 2 exemplos, tá? Então, eu quero ir almoçar em um lugar diferente. E aí eu tenho 2 opções de restaurante. Eu tenho ali um restaurante que chama Marchezinho, e tem um outro restaurante ali, que tem uma pegada mais de bar, que ele chama Estrela Grill Bar e Restaurante. Quando nós olhamos para essas 2 opções, a gente tem ali já algumas informações. A gente tem ali o nome dos restaurantes, a gente tem a foto dos restaurantes e, muito importante, a gente tem ali a avaliação dos restaurantes. Então, o Marchezinho, ele tem uma nota de 4,5. É uma nota muito boa, né? De 5 estrelas, ele tem 4,5 e foi avaliado por mais de 1.000 pessoas. O outro restaurante, o Estrela Grill Bar Restaurante, ele tem uma nota de 3,8 de 5. E somente 13 pessoas avaliaram esse restaurante. Então, se a gente tiver só essas informações, você só tem essas 2 informações aqui. Qual que é a escolha que vocês fariam? Né? Eu acredito que a escolha que todo mundo aqui optaria seria ir para o Marchezinho. Pô, olha ali, o restaurante parece ser cool, né? Tem ali uma pegada, ele é um restaurante bonito, parece ser agradável, né? Ele tem uma avaliação muito boa. Então, assim, se fosse para escolher entre os 2, a gente acabaria tendo essa tendência de escolher o Marchezinho, porque a gente tem esse contexto aqui, de que ele parece ser um restaurante mais interessante. Só que não é tão simples assim, né? Então, igual eu mostrei ali, a gente, apesar das notas positivas, não é tão simples. O Marchezinho, informações novas aqui que a gente está dando de input agora, ele é mais distante da minha casa. Então, para eu chegar no Marchezinho, eu precisaria de deslocamento. Eu precisaria, por exemplo, de chamar um Uber para ir para o restaurante. Ou então eu precisaria ir de carro, então tem todo o gasto de gasolina, preocupar com estacionamento, né? Ainda se eu fosse de ônibus, tem que pagar a passagem de ônibus. Então, ele é mais distante e vai exigir deslocamento. Então, vai exigir recurso, como dinheiro, e vai exigir outro recurso, que é o tempo. Porque eu vou ter que precisar de mais tempo para chegar nele e depois para voltar para casa. Outra coisa, o Marchezinho também ele é mais caro. Então, um prato ali dele é, às vezes, 2 vezes o valor do prato que eu comeria ali no Estrela Grill. E o Estrela Grill, apesar de ele não ser ali o melhor restaurante do mundo, não tem a melhor avaliação, ele não tem a mesma proposta que o Marchezinho, ele é no mesmo quarteirão da minha casa. E então, assim, ele já me otimiza 2 recursos, né? Dinheiro, porque eu não vou precisar gastar dinheiro para me deslocar, e tempo, porque ele está aqui do lado. Então, assim, eu consigo ir rapidinho ali, almoçar e voltar. Além disso, ele é mais econômico. E aí a gente considera, hoje, dia 27 de outubro, final de mês, a gente já está ali, assim, né, vendendo o almoço para comer a janta, porque a gente realmente, no final do mês, já fica, né, ali, tipo, meu Deus, eu preciso aqui administrar o meu dinheiro. Então, às vezes, para o final de mês, faz mais sentido eu escolher um restaurante mais econômico, porque eu já não tenho todo aquele dinheiro para esbanjar. Eu acabei comprando outras coisas que não precisava, fui ali comprar umas roupinhas, e aí, gastei meu dinheiro, não vou poder me dar aí ao luxo de, em pleno dia 27, ir num restaurante mais caro. Então,
é legal a gente pensar que tem vários ifs na hora que a gente vai fazer essas escolhas, né? Nós somos seres humanos e nós não somos seres binários. Então, a gente não consegue fazer simplesmente uma escolha de ou um ou outro. A gente precisa ter outros critérios para fazer essas escolhas, né? Nós precisamos de contexto. A gente tem ali uma tomada de decisão que ela vai passar por uma árvore de decisões, né? Ela vai passar por vários critérios, por vários ifs. Então, por exemplo, para escolher o marchezinho, eu tenho aqui um modelo mental que eu só vou neste restaurante se for começo de mês, porque começo de mês, né, eu tenho um budget maior, e se eu estiver com tempo para me deslocar. Por exemplo, hoje, quando eu sair daqui, eu tenho uma reunião aqui do trabalho. Então, eu não tenho tempo para me deslocar, eu preciso fazer as coisas de forma rápida. Então, eu preciso ter tempo para ir nesse restaurante, dado que ele fica um pouco mais distante. Agora, o outro, o Estrela Grill, eu vou escolher se for o final de mês, porque aí realmente a gente já está ali com um budget um pouquinho menor, então assim, a nossa receita está um pouquinho menor, a gente vai na opção mais barata. Eu vou escolher ele se eu não tiver tempo também, se eu não tiver tido tempo para cozinhar, porque tem isso, se eu já tiver a comida preparada aqui, é muito simples, eu mudar de cômodo, ir ali na cozinha, almoçar e voltar. Porque eu vou estar economizando tempo, vou estar economizando dinheiro, vou estar economizando uma quantidade gigantesca de recurso. Mas se eu não tive tempo de cozinhar, então beleza, então eu vou lá no Estrela Grill. E se eu também tiver com outros compromissos na sequência? Porque se eu preciso ir num lugar que é rápido, que a comida ali eu consigo comer rapidinho e voltar, então eu vou acabar escolhendo ele por ser perto da minha casa. Então, isso daqui é só um exemplo muito simplório, tá? De tomada de decisão racional. Então, as pessoas, elas constantemente tomam decisões de forma lógica. A gente avalia sempre todas as nossas opções disponíveis. E a gente vai, sim, fazer uma escolha baseada no que tem o maior valor, né? O maior benefício agregado. O maior valor de benefício agregado. Então, isso é uma constante na nossa vida. Toda tomada de decisão, né? Toda vez que a gente tem uma ramificação, uma tomada de decisão na nossa vida, a gente vai avaliar todas as opções disponíveis e mentalmente a gente dá uma nota, né? Dá uma espécie, a gente faz um ranking mental baseada nas nossas opções e também nos critérios, né? Que a gente precisa seguir. Então, esse é um exemplo de tomada de decisão racional que faz parte do modelo cognitivo. Então, quando a gente fala de modelos cognitivos para inteligência artificial, é isso. É ensinar a inteligência que ela tem que fazer tomadas de decisões baseadas em regras. E essas regras são baseadas em contexto. Beleza? E aí, quando a gente vai ali para o segundo tópico, que é o machine learning e é o aprendizado de máquina, toda vez que eu dou palestra para as pessoas, eu gosto de usar um exemplo que é o seguinte. A máquina, né, o aprendizado de máquina em si, funciona mais ou menos como uma criança. Pensa numa criança. A criança nasceu. Ela nasceu e ela não conhece nada de mundo. E ela vai aprendendo, né? Conforme ela vai crescendo, ela vai aprendendo ali com a sua família, com as pessoas que vão interagindo ao redor dela, com outros coleguinhas ali quando ela vai para a escolinha. Então, a criança, ela tem um processo de aprendizagem, né? Ela vai aprendendo conforme ela vai observando o mundo. Então, o machine learning, quando você quer começar a treinar a máquina, ela também funciona como uma criança. Então, um exemplo que eu dou é sempre o seguinte: eu vou pegar uma caneta, né? Peguei aqui uma caneta, e aí eu vou virar para a inteligência, né? Para a máquina e falar assim: olha, máquina, isso daqui é uma caneta. E aí eu dei o exemplo. Aí a máquina vai pegar aqui, vai olhar e vai falar assim: legal, isso é uma caneta. Boa, boa. Aprendemos que isso é uma caneta. Daí eu vou pegar e vou falar com a máquina assim: máquina, agora que você aprendeu o que é caneta, o que é isso daqui? Aí ela vai olhar e vai falar assim: olha, isso é uma caneta. Aí eu vou assim: olha, que máquina inteligente. Daí eu vou pegar isso daqui e vou falar assim: máquina, o que é isso daqui na minha mão? Aí ela vai olhar, vai pensar um pouquinho e vai falar assim: ah, isso é uma caneta. E aí, por que ela falou que um celular é uma caneta? Porque ela é burra? Não. Mas é porque a única coisa que eu ensinei para ela foi que isso daqui é uma caneta. Então, para ela, tudo que eu mostrar, eu vou mostrar isso daqui, ela vai falar: ah, é uma caneta. E aí eu tenho o trabalho de falar assim: não, machine learning, isso não é uma caneta. Isso daqui é um celular. Aí ela falou assim: entendi. Então, ensinei para ela. Falei: olha, agora você tem isso daqui na sua base de conhecimento. Isso daqui é um celular, tá? Ela falou: beleza. Aí a gente volta. Aí eu falo: olha, machine learning,
o que é isso daqui? Aí ela vai olhar e vai falar assim, olha, apesar de isso aqui ter rosa igual ao celular, como ela tem uma aparência ali mais parecida com a caneta, eu acredito que isso daí é uma caneta. Eu vou falar assim, legal, isso realmente é uma caneta. Aí eu vou perguntar, olha, isso daqui é o quê? Ah, um celular. E isso daqui? O que é isso daqui, inteligência artificial? E ela vai olhar e vai falar assim, ah, isso é um celular. Porque uma caneta, ela costuma ser um pouquinho mais fina, né? Tem um visual um pouquinho diferente, então isso daqui é um celular. E eu falo assim, não, isso não é um celular, isso é uma caixa. Mas aí ela não tinha nunca visto uma caixa, né? Então eu estou mostrando para ela, olha, isso é uma caixa, aprenda que isso é uma caixa. E aí vai, e aí eu viro para ela e falo, olha, isso daqui é o quê? Isso é uma garrafa. Ah, legal. Então aí quando eu for mostrar outra garrafa para ela, eu falo assim, o que é isso? Ela fala assim, ah, isso também é uma garrafa. Então, a inteligência, ela é assim, gente, ela vai aprendendo com base em exemplos. Você precisa alimentar a base dela, você precisa dar insumos para que ela aprenda e consiga fazer distinções. Então, nesse desenho aí do slide, a gente tem, por exemplo, ali diferenças entre cachorrinhos e muffins, né? Muffins são esses bolinhos Ana Maria. E aí é muito engraçado que a gente bate o olho e a gente vê vários cachorrinhos, né? A gente não sabe o que é cachorrinho e o que é muffin, porque tem um padrão visual. Ali mesmo os muffins, eles são ali daquela cor begezinha, e ela tem, os muffins, ele tem 3 bolinhas que parecem os olhinhos e o narizinho do cachorro. E aí, como que a máquina vai distinguir o que é um muffin de um cachorrinho? E ela só vai conseguir começar a fazer essa distinção se a gente treinar a nossa máquina e treinar ela muito bem. Como que a gente treina? A gente treina a partir da classificação. Então, eu tenho aqui um conjunto de imagens de o que são meus cachorrinhos, e eu falo, olha, máquina, tudo isso aqui são cachorrinhos. E aí eu dou uma coleção de imagens do que são muffins, falo, tudo isso são muffins. E aí, quanto mais insumo você dá, mais a máquina vai conseguir fazer distinções. Apesar de serem muito parecidos os muffins e os cachorrinhos, e muitas vezes ela vai errar, porque é realmente um padrão ali visual muito similar, quanto mais insumo você der, mais ela vai aprender e mais ela vai, né, acertar. Então, a gente precisa dar esses insumos para que ela tenha ali uma taxa de acerto maior, tá? E aí, igual eu falei, isso usa uma técnica da biblioteconomia, da ciência da informação, que é a classificação. A classificação é muito importante para que a acurácia dos machine learnings seja maior, seja melhorada, tá bom? E aí, falamos aqui de machine learning, falamos de classificação, e a gente vai para um outro tópico, que é processamento de linguagem natural. E assim, gente, tudo que a gente aprende no mundo é com base em classificação. Nós somos seres classificadores, né? O ser humano é, por natureza, um ser classificador. Não somente os bibliotecários são classificadores. O ser humano tem essa necessidade constante de classificar. A classificação faz a gente ter compreensão de mundo, né? Então, tudo no mundo é classificado. A gente classifica o tempo inteiro tudo que a gente vê. Então, nós olhamos para as pessoas e nós classificamos. Nós olhamos para objetos e nós classificamos. Dando um exemplo aqui, nós temos aqui vários objetos na tela. E aí, quando a gente olha para esses objetos, a gente tem uma reação imediata de classificar esses objetos. Nós olhamos para eles e falamos, todos esses objetos são amarelos. Então, a gente automaticamente fez aqui uma classificação. A gente definiu que todos esses objetos são amarelos. Eu posso pegar aqui na minha mesa também, eu tenho alguns exemplos de objetos que eu vou classificar aqui como vermelho. Olha aqui, ó. Eu tenho uma distinção de objetos e vou classificar todos eles como vermelho. São objetos muito diferentes, mas todos são vermelhos. Todos os objetos que estão aí no slide são amarelos. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando um conjunto de itens e estou classificando em categorias, né? E aí, eu tenho aqui alguns exemplos de categoria. Eu tenho categoria amarela, eu tenho categoria vermelha, eu tenho uma categoria, eu posso ter outras categorias como verde, laranja, branco. Então, o que são essas categorias que a gente acabou de classificar aqui? Nada mais são, né, do que... elas são subcategorias, na verdade. Então, eu tenho aqui uma subcategoria amarela, eu tenho uma subcategoria vermelha, eu tenho uma subcategoria verde. Só que todas elas possuem uma categoria maior. Qual que é a categoria maior, que engloba todas elas? A categoria de cor. Então, eu defini que esses objetos têm essa categoria em comum, mas tem uma categoria macro,
que faz com que todos esses objetos que estão na tela do slide e esses que eu mostrei aqui para vocês, eles têm uma relação. Porque todos eles a gente conseguiu classificar por cor. O que é a cor? A cor, ela nada mais é do que um padrão visual que eu identifiquei em vários objetos. O que é esse padrão visual? Eu identifiquei que todos esses objetos, eles são preenchidos, né? Assim, na maior parte, ele tem uma predominância de um padrão, que no caso é a cor, né? A predominância de uma estampa. Então, todo esse aprendizado, ele vai acontecendo por assimilação. Porque olha quantas coisas a gente conseguiu assimilar com um exemplo tão simples. Eu assimilei que objetos diferentes e muito diferentes têm um padrão de estampagem. Esse padrão a gente identificou que são diferentes, então amarelo é um padrão e vermelho é outro. E ao mesmo tempo a gente identificou que esse padrão é cor. Então, vermelho e amarelo, eles são ali irmãos, né? Eles dividem ali, eles têm uma relação horizontal, porque eles são, em essência, a mesma coisa. Então, a gente conseguiu fazer toda essa assimilação, né, de uma forma muito inteligente ali, com uma técnica nossa também, da ciência da informação, que é o quê? A taxonomia. Então, a taxonomia, ela nada mais é do que uma relação hierárquica, que vai definir classificação de termos em categorias e subcategorias. Eu sempre tive, quando eu estudava lá na graduação, dificuldade em distinguir, mas o que é uma taxonomia, o que são outras técnicas, né, da biblioteconomia. Mas a gente tem que lembrar que taxonomia, então, ela vai definir hierarquia. Então, como, por exemplo, eu sei que cidade tem um valor maior hierárquico do que bairro. Eu sei que bairro está dentro de cidade. Mas se a gente pegar essas duas palavras isoladas, vamos supor, eu estou ensinando isso para uma criança. Eu falo assim, criança, isso daqui é uma cidade e isso daqui é um bairro. A criança, ela não tem tantos exemplos, ela não vai saber distinguir. Ela vai falar assim, mas Belo Horizonte é um bairro? Ou Belo Horizonte é uma cidade? Será que bairro é Botafogo? E aí a criança, ela vai precisar de mais exemplos para conseguir construir essa relação. E aí você precisa também dar ordem de grandeza às coisas. E quem bota ordem de grandeza é a taxonomia. Então a taxonomia é muito importante para que a gente entenda o que é maior do que, né? O que é a categoria mais ampla e o que é fração dessa categoria, né? O que são as subcategorias. Porque eu poderia muito bem inverter, falar que, na verdade, agora os bairros vão chamar cidades e as cidades, na verdade, são bairros. Imagina, eu falo assim, não, eu moro aqui no bairro do Rio de Janeiro, na cidade de Botafogo. Poderia ser assim, mas em algum momento alguém estipulou uma taxonomia em que cidade, na verdade, é uma região maior e bairro é uma região menor dentro das cidades. Então, a taxonomia ela é responsável por isso. E aí, ainda dentro do processamento de linguagem natural, quando a gente fala de PLN, a taxonomia ela não é suficiente, né? Ela por si só não consegue contemplar todas as relações de classes do mundo. Então a gente precisa usar uma outra técnica que é a ontologia, né? A ontologia ela já é um modelo um pouquinho mais sofisticado, né? Porque ela possui, na verdade, um conjunto de taxonomias, que dentro das ontologias a gente vai chamar de classes. E essas classes são famílias de conceitos. Então, cor, por exemplo, é uma família de conceito. E aí, essas classes, né? Essas famílias de conceitos, elas se relacionam entre si. Então, aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui do slide, a gente está falando ali de conteúdo. Então, eu tenho ali, por exemplo, o conteúdo, ele é escrito por alguém. Esse alguém é o autor. O autor, ele pertence ao quê? A uma instituição. A instituição, ela está dentro de um país. O país pertence a uma região, né? O conteúdo, ele também é criado em um ano. O conteúdo, ele tem um tema. Esse tema está ali dentro de um setor, e o setor, ele pode ser muito amplo, né? A gente tem vários setores, por exemplo, de trabalho. Então, assim, todas essas bolinhas que a gente está vendo, na verdade, são conceitos, né? São famílias de conceitos, são classes que abrangem coisas maiores. Porque, por exemplo, país, a gente tem diversos países. A gente tem o Brasil, a gente tem a Argentina, a gente tem a Bolívia. Autores, a gente tem vários autores. Eu, por exemplo, Tayane, sou uma autora do meio acadêmico. Então, e temos outros autores. Eu tenho meus pares, né? Eu tenho, sei lá, minha professora, Marília de Abreu, é uma autora. Eu tenho meu orientador do mestrado, que foi o professor Denilson Cel. Todos nós estamos ali dentro da casinha de autor. Então, assim, o autor, ele é um conceito que abrange outras entidades, né?
e essas famílias, essas classes, elas se relacionam. Essa relação é o que vai definir as ontologias. E o legal é que a ontologia, eu gosto de definir a ontologia como uma metataxonomia, porque nada mais são do que taxonomias que possuem relações hierárquicas, e essas relações, elas também podem ser de forma horizontal. Eu não preciso somente ter relações hierárquicas. Eu posso ter, sim, tipo, instituição é menor do que país, porque a instituição está dentro de um país. Mas eu olho para conteúdo e eu falo que o conteúdo tem um tema e tem um ano. O tema e o ano, eles não têm uma relação direta, eles não têm uma relação hierárquica direta, mas eles se relacionam de forma horizontal, né? Então, é assim que se dá as ontologias, e é isso que ajuda o processamento de linguagem natural. E o processamento de linguagem natural, ele vai além. Ele começa também a relacionar termos que são parecidos, para conseguir remover a ambiguidade. Então, por exemplo, quando eu falo para vocês Botafogo, vocês podem falar que é um bairro do Rio de Janeiro ou que é um time de futebol. Mas o nosso processamento de linguagem natural, PLN, ela só vai saber distinguir se Botafogo vai ser um bairro ou um time de futebol baseado em contexto. Se eu estou falando, eu moro em Botafogo, ele sabe que Botafogo é o quê? Um bairro. Porque ninguém mora num time de futebol. As pessoas, a relação de pessoas com o time de futebol é uma relação de eu escolho torcer para aquele time. Então, é como se fosse uma característica de uma pessoa torcedora de um time. Agora, morar é você viver em algum lugar. E aí ele precisa desse contexto para conseguir fazer a assimilação. Uma vez que ele entende que Botafogo é um bairro, porque eu falei, eu moro em Botafogo, então Botafogo é um bairro, ele consegue fazer outras inferências, do tipo, se ela mora em Botafogo, ela mora no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade dentro do estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro está dentro do país, Brasil. Então, com algumas informações de contexto, com uma frase simples de eu moro em Botafogo, a nossa inteligência ela já consegue fazer várias inferências. Consegue fazer inferência de região, de localidade, de cidade, de país. Se conseguir inferir isso tudo, olha, se ela mora em Botafogo, que é na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, que é no país Brasil, eu já consegui inferir que ela é brasileira, que ela fala português, né? Então, olha que legal, com uma pequena frase a gente já consegue dar para a inteligência N insumos, porque esses insumos nós fazemos, né? Nós temos essa assimilação o tempo todo. E é isso que a gente está tentando ensinar para as nossas inteligências artificiais. E o processamento de linguagem natural vai ajudar as inteligências a compreenderem isso usando as nossas técnicas, tá? Então, isso é o mais importante. E aí a gente tem também, para conseguir fazer com que essas inteligências performem melhor, oferecer para elas informação atualizada e de qualidade. Então, a gestão da informação ela é super importante para que a gente consiga fazer com que as nossas inteligências tenham melhor performance, né? Então, a gente precisa oferecer para as inteligências a recuperação da informação de forma eficaz. A gente precisa ter fontes de informação estruturadas para que elas possam, sim, capturar conhecimento. Então, gestão da informação e estruturação da informação é muito importante. E o que a gestão da informação e estruturação da informação fazem, né, contemplam? Então, a gente tem aqui o conceito da engenharia do conhecimento. Lá no começo, né, antes da minha apresentação, eu falei para vocês que eu sou mestre em engenharia do conhecimento. E o que é a engenharia do conhecimento? Muita gente me pergunta, muita gente fala, poxa, Tayane, mas o que é isso, né? É um conceito filosófico tão bonito, engenharia do conhecimento, que nome legal, né? Mas o que é isso? A engenharia do conhecimento, ela se preocupa, é uma área do conhecimento que se preocupa em eu preciso ter ferramentas para capturar o conhecimento que existe no mundo e tornar ele acessível para as pessoas, para que eu possa disseminar esse conhecimento. Então, como eu faço para capturar todo o conhecimento que existe no mundo e disseminar para as pessoas, né? A engenharia do conhecimento, muitas vezes, nós aplicamos pensando em empresas, tá? Então, vou dar um exemplo muito simples aqui. Quando uma empresa ela perde um colaborador, então, por exemplo, a gente tem ali um colaborador que está há 5 anos na empresa. Quando ela perde esse colaborador, seja porque ele vai para outro lugar, seja porque, enfim, por N motivos que esse colaborador ele sai da empresa, se a empresa não tiver uma boa gestão do conhecimento, ela perde conhecimento. Porque por mais que ela contrate outra pessoa, aquela pessoa ela não tem ainda o contexto
daquela empresa. Então, tem muito conhecimento que fica ali somente na cabeça das pessoas, né? E aí a gente precisa tornar esse conhecimento explícito. Quando a gente fala de engenharia do conhecimento, a gente sempre fala também de conhecimento tácito e conhecimento explícito. O conhecimento tácito é aquilo que está na cabeça das pessoas. É, por exemplo, eu saber aqui como funciona um processo de desenvolvimento do meu time, mas chega uma pessoa nova do meu time e não sabe como esse processo funciona. E aí, esse conhecimento tácito, eu preciso arrumar um jeito de explicitar, seja fazendo desenho de processo, seja fazendo documentação, para que esse conhecimento ele fique ali acessível e ele não se perca quando uma pessoa sai da empresa. Então, por isso que gestão do conhecimento é tão importante. E aí, a engenharia do conhecimento se preocupa com isso, então, em a gente ter ferramentas para conseguir capturar esse conhecimento e depois, né, posteriormente, fazer a disseminação. E aí, uma coisa que é uma opinião minha, e aí eu me arrisco a dizer que as AGIs, né, as inteligências artificiais gerais, elas são ferramentas de engenharia do conhecimento. Por quê? Porque qual que é a finalidade de uma AGI? Em essência, uma AGI ela é uma ferramenta para capturar conhecimento de forma automatizada. Ela está ali para pegar a informação que existe no mundo e fazer uma assimilação e depois disseminar. Mas ela só captura conhecimento, gente. Ela não gera conhecimento. Ela pega o conhecimento que já existe no mundo, que está estruturado, que ela foi treinada, que ela foi ensinada e ela dissemina, tá? Então, assim, gente, só recapitulando, porque eu sei que foi muita coisa, e aí, assim, é aquele momento que as pessoas podem estar perdendo um pouquinho o fio da meada. Então, eu vou fazer um resumão aqui das últimas coisas que eu falei. Então, uma AGI, uma inteligência artificial geral, para ela ter esse comportamento mais próximo de um pensamento humano, ela precisa, primeiro, aprender a pensar como ser humano, a partir da inferência lógica. Ela precisa aprender a dar significado para as coisas através da classificação ali do machine learning. Ela precisa aprender a dar ordem de grandeza para as coisas e conceitos, assim como as suas relações, que foi o que a gente viu ali com a taxonomia e a ontologia, e que consiste em categorização. E ela precisa também aprender a acessar informações. As informações precisam estar catalogadas, elas precisam estar organizadas para que a nossa inteligência consiga fazer a absorção e se tornar cada vez mais independente, autônoma e eficiente, tá? Então, olha que legal. Todos os pontos que a gente passou aqui envolvem diretamente técnicas de biblioteconomia e de organização da informação. Então, gente, não existe essa de que, oh meu Deus, a inteligência artificial vai dominar o mundo e ela vai ocupar o lugar das pessoas. Por que que isso não vai acontecer? Porque as pessoas é que precisam dar significado para que a inteligência aprenda. Alguém por trás precisa ensinar para a inteligência a inferência lógica, precisa ensinar classificação, precisa ensinar categorização, precisa catalogar informação para que essa inteligência tenha uma base para conseguir fazer assimilação. Então, nós somos peça-chave fundamental quando a gente fala de inteligência artificial, né? Então, assim, as inteligências artificiais, as IAs, elas não vão substituir pessoas porque elas ainda não são capazes de gerar conhecimento. Elas só capturam e disseminam o conhecimento que existe. Elas não geram conhecimento. Todo conhecimento, ou melhor, tudo que elas sabem, tudo que elas dão para a gente de output, parte de um conhecimento prévio que algum ser humano deu. Então, eu falo assim, inteligência artificial, eu preciso que você crie para mim um código, eu quero criar aqui um código de desenvolvimento, e esse código, ele precisa fazer tal coisa. E aí ela dá ali o código escrito em Python, lindo código lá prontinho, para a pessoa só fazer adaptações. Mas ela criou esse código? Não, ela não criou. O que ela tem é uma base de conhecimento que ela foi aprendendo por assimilação, e ela vai dividindo isso em frações, né? Então, por isso que metadado é tão importante, porque ela sabe que se eu dou um prompt, né, de comando, se eu falo de um if, o if serve para ser uma escolha. O while, ele serve para ser ali uma variável de enquanto algo estiver acontecendo, você vai reagir desta forma. Então, é isso, o conhecimento é fracionado. A gente organiza ali metadados, a meta-informação, de forma que a gente tenha pequenas frações de conhecimento, e aí esses pequenos conhecimentos a gente vai assimilando, usando outras técnicas, usando taxonomia, usando ontologias, usando processamento de linguagem natural, né, PLN,
para que ela consiga ter outputs, né, que sejam muito mais certeiros. Mas tudo que ela produz parte de um conhecimento prévio que saiu da cabeça de alguém, tá? E aí, para tentar ilustrar isso para vocês, né, tenta acompanhar aqui comigo a linha de raciocínio. A gente tem as ADCs, né? Tayane, ChatGPT é uma AGI ou é uma AEDC, né? Então, AEDC é inteligência artificial geradora de conteúdo. AGI é inteligência artificial geral. Gente, o ChatGPT, ele não é uma AGI, ele não é uma inteligência artificial geral, porque ele não consegue fazer tudo que o ser humano faz. Ele está muito mais preocupado em fazer assimilação em texto. Então, a gente consegue ali fazer com que ele gere textos com base nos conhecimentos que ele adquiriu, né, nas bases que ele consultou. Mas então, o ChatGPT, ele na verdade é uma AEDC, a inteligência artificial geradora de conteúdo, ela também é uma fração dentro das AGIs. E aí, dando um exemplo de geração de conteúdo, a gente tem aqui 2 imagens que foram geradas por inteligência artificial. Mas pensa bem comigo aqui. Olha que lindo, foi gerado por inteligência artificial. Mas se a gente compara, a gente vê claramente o mesmo padrão da foto. A gente vê ali os prédiozinhos, vê a árvore, né? Vê a água refletindo, o reflexo da água. Mas esse padrão, então o que a inteligência fez foi identificar ali o padrão. Ela não criou esse prédio sozinha. Ela não criou essa imagem. Ela tem um padrão e ela reproduziu esse padrão, só que reproduziu de um outro jeito, do jeitinho dela. Só que não é do jeitinho dela. Quando a gente olha para essa imagem, ninguém aqui precisa ser muito especialista em artes para saber que esse padrão é um padrão do quê? Da arte de Van Gogh. O padrão do céu estrelado de Van Gogh. Então, o que a inteligência artificial de geradora de conteúdo fez? Ela pegou uma imagem, ela pegou um padrão de pintura, um padrão de arte de Van Gogh, e ela unificou as 2 coisas. Mas ela não criou a imagem e ela não criou o padrão. Ela usou 2 coisas, 2 conhecimentos distintos e fez a assimilação. E aí a gente vê que tem muitas inteligências que já estão muito avançadas. Por exemplo, tem uma inteligência bem legal, nova do Photoshop, que você consegue utilizar a inteligência artificial para fazer substituições nas imagens. Então, você consegue, por exemplo, eu vou circular aqui uma parte, eu faço um desenho, assim, um círculo dentro da minha imagem, eu falo, olha, eu quero que você insira aqui uma árvore. E aí ele cria uma árvore e dá 4 opções de árvores. E aí as pessoas falam, olha só, a inteligência é foda, a inteligência está criando árvores e está conseguindo fazer substituição. Mas, gente, tudo partiu antes de assimilação de conhecimentos menores. Ela sabe o que é árvore porque ela tem uma base extensa de árvores. Ela sabe que árvore tem um tronco, que árvore tem folhas verdes. Então, ela não está criando tudo ali de forma completamente original. Ela está criando coisas com base em assimilação, mas essa assimilação parte de conhecimento prévio, de inputs que nós estamos dando, tá? E aí agora, eu vou falar, já que a gente está falando disso, eu vou mostrar um videozinho para vocês. É bom para a gente dar uma relaxada aqui também, para a gente dar realmente dar umas risadinhas com esse vídeo. E eu vou pedir para vocês prestarem atenção aqui nesse vídeo, tá? E como foi que ele começou a te imitar? Eu tava numa festa, de repente ele se aproximou e começou a me imitar. Mas foi gesto ou fala ou foi tudo junto? Tudo junto. Tudinho? Tudinho. Desculpa. Nome? Luiz. Ah, os 2 são Luiz? Não, nem sei como ele se chama, onde ele mora. Quer dizer, agora ele tá morando comigo. Mas você já tentou perguntar o nome pra ele? Já, quer ver? Qual o seu nome? Viu? Ele não responde. Bom, eu vou ter que fazer um exame agora em você. É um exame rápido e indolor, que usa alta tecnologia, ok? Ok. Bate aqui. Ah, Falei? então quer dizer que ele tá te imitando.
Quer dizer que ele está te imitando, então. Isso. E ele faz espelhado ou ele faz igualzinho? Às vezes ele faz espelhado, às vezes ele faz igualzinho. Entendi. Bom, isso é um caso claro de mitose, né? Boa. Então é o seguinte, esse vídeo, eu adoro esse vídeo, eu acho os barbichas assim, incríveis, eu acho esse quadro muito engraçado, da mitose, né? E aí eu quero que a gente use esse vídeo agora para fazer assimilações e a gente conseguir entender todos os conceitos que eu trouxe aqui para vocês, tá? Então, ali no começo do vídeo, o doutor pergunta para eles o seguinte: olha, mas foi gesto-fala ou foi tudo junto, né? Quando ele começou a te imitar, como que foi esse processo? Então, a gente parte ali do pressuposto, né? A gente tem ali uma pessoa que está sendo imitada. A pessoa que está imitando, ela a gente vai falar que é agora a nossa inteligência artificial, tá bom? Que é a nossa AIDC. E então, quando ele fala isso, mas foi gesto, fala, foi tudo junto. Gente, as nossas inteligências, elas não possuem capacidade de realizar amplas variedades de tarefas cognitivas. Elas são especializadas em uma única tarefa ou um tipo de conteúdo. Elas são inflexíveis, elas não são capazes de aprender a se adaptar a novas tarefas e contextos. Tanto que vocês viram ali que ele está realmente só imitando. Ele imita fala, ele imita comportamento, mas é como se ele estivesse programado para apenas imitar. Então, ele é uma inteligência especializada. Ele não tem capacidade de se reinventar, de se adaptar para um novo contexto. Por exemplo, o doutor pergunta, mas os dois são Luiz? E aí ele poderia ter se adaptado para falar assim, olha, Luiz é um nome, né? Ele perguntou, qual é o seu nome? Luiz. Os dois são Luiz? Ele poderia falar, não, eu não sou o Luiz, eu sou outra coisa, outra pessoa. Mas ele só reproduziu o padrão. Porque ele está ali, ele foi feito para isso, para reproduzir padrões. Então, as AIDCs, elas podem gerar conteúdo que não tem base na realidade ou na informação fornecida. Porque ele mentiu. Quando ele falou, eu sou o Luiz, ele não é o Luiz, mas ele está só repetindo um padrão. E que isso pode acontecer porque, às vezes, os modelos podem produzir, sim, informações inventadas, incorretas e fantasiosas. Eles podem alucinar, tá? Então, isso é, inclusive, algo que tem sido debatido quando a gente fala de inteligência artificial, quando a gente fala de modelo de linguagem, ChatGPT, preocupações com ChatGPT, porque a gente sabe que a inteligência está sofrendo de uma síndrome de alucinação. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Eu falei bastante de ChatGPT, mas a gente tem um outro chat, que é o Bard, que ele é o ChatGPT do Google. Ele é um concorrente direto, né? O ChatGPT, ele é da OpenAI e o Bard é do Google. E aí eu fui usar o Bard, eu estava testando, usando as duas inteligências para testar mesmo a eficiência. E aí, no Bard, eu fui assim, olha, Bard, eu quero que você me dê artigos científicos que estejam na EAA Explorer ou na Scopus e que tenham as palavras-chave, ChatGPT e ciência da informação. E aí o Bard falou assim, muito prontamente, falou, olha só, aqui eu vou te dar 20 artigos científicos que estão numa dessas duas bases e tem as duas palavras-chave que você pediu. Cada artigo inclui um link para você conseguir acessar o texto completo. Gente, reparem bem nas referências que ele me deu. Bate o olho. Não tem algo muito estranho, não? Vamos analisar juntos? Olha só. Se a gente reparar, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 referências. As 5 referências, ele começa com ChatGPT para. Qual que é a probabilidade da gente ter 5 artigos que os 5 começam com ChatGPT para? Beleza. Outra coisa, todos eles terminam com em ciência da informação. Na hora que eu vi isso, eu falei assim, que isso, gente? Tem muito bibliotecário já escrevendo conteúdo sobre ChatGPT, eu tô atrasada? Como assim? Né? E aí, continuando, todos ele falou que estão ali, foram publicados na EAA Transactions. Todos. Falei, que loucura, gente, que padrão é esse, né? Mas agora vem a parte mais legal. O que me fez desconfiar, né? O que me fez que eu bati o olho e falei, essa inteligência que está delirando foi isso daqui. Olha para vocês verem. O nome dos autores ele está usando como se fossem cores em inglês. Por que isso acontece? Porque é muito comum, por exemplo, lá nos Estados Unidos, ou na Europa, enfim, em outras regiões do mundo, terem pessoas que têm, por exemplo, o sobrenome de Brown.
Então, sei lá, Charles Brown, né? Só que Brown, ele é sobrenome, mas ele também é uma cor. Então, o ChatGPT que deu uma... Não o ChatGPT, o Bard, ele deu uma delirada porque ele não estava bem tratada essa ambiguidade. Ele não estava bem classificado, bem categorizado. Então, ele falou, se Brown é um sobrenome, as outras cores também são. Então, ele começou a delirar. E aí, olha que interessante, todo o conteúdo que ele me deu, gente, foi conteúdo inventado. Praticamente tudo que ele cuspiu tem um padrão. Então, tá vendo que a gente já tem capacidade de identificar quando é uma inteligência artificial produzindo conteúdos, porque existe um padrão muito claro. As inteligências, elas possuem padrões que são reconhecidos. Inclusive, o Google mesmo, ele já tem penalizado blogs em que produzem conteúdos que são completamente escritos em inteligência artificial. Ele já tem formas de identificar esses padrões, de que coisas que estão sendo escritas usando a inteligência artificial. Às vezes, para a gente, pode ser um pouco difícil, mas já existem ferramentas que fazem isso, tá? E aí, então, isso daqui é um exemplo muito legal de alucinação. Porque quando eu falei para o Bard, eu preciso de artigos, ele poderia, se ele tivesse sido bem treinado, falar assim, Tayane, eu não tenho a capacidade de consultar artigos em bases. Ele poderia ter falado, se você quer consultar, você precisa, de fato, entrar nessas bases para fazer as buscas, nessas bases de periódico. Mas ele, na verdade, ele só aprendeu um padrão. Ele falou assim, quando uma pessoa faz uma busca para um artigo acadêmico, geralmente os artigos têm esse padrão, então eu preciso entregar isso para ela. Ela quer um padrão de artigos. Então, isso é um claro exemplo de alucinação e que eu achei muito legal, porque foi comigo. E foi assim, foi um exemplo de algo que eu estava ali fazendo no cotidiano. Eu estava testando as funcionalidades e ele conseguiu dar essa delirada, né? Essa alucinada. E assim, como vocês separaram, gente, a inteligência ela está ali o tempo todo usando ali dos operadores booleanos, tá? Aqueles operadores que a gente usa em recuperação em sistemas de informação, recuperação de informação, and, or, not, todos esses operadores, eles usam o tempo todo para conseguir também fazer essa assimilação, tá? Então, esse é um exemplo de alucinação. E aí, voltando ainda para o vídeo, né, da mitose, tem uma hora que o médico pergunta assim, mas ele faz espelhado ou ele faz igualzinho? E aí ele fala, às vezes ele faz espelhado, às vezes ele faz igualzinho. A inteligência artificial, ela consegue reproduzir padrões, mas não necessariamente vai reproduzir da mesma forma. Às vezes ela vai adaptar um pouquinho. Por que isso acontece? Por que às vezes a reprodução não é exata? Porque existe uma natureza probabilística. E aí os modelos, eles são influenciados. Então, às vezes, eles podem ser imprecisos. Eles podem, né, realmente fazer algo ali que não é tão esperado. Ele consegue ali ter essa alteração. Então, ele precisava levantar a mão direita, ele levantou a mão esquerda. Apesar dele não ter levantado a mão certa, ele fez a levantada de mão. Então, ele consegue reproduzir padrões, mas isso vai basear também na natureza probabilística do modelo, tá? E aí, gente, para a gente já ir fechando aqui, então, dado tudo que eu falei, dado todos os conceitos que eu apresentei para vocês, mostrando o quanto a organização da informação impacta diretamente e tem essa relação direta com as inteligências artificiais, Tayane, como que isso vai impactar na biblioteconomia quando a gente fala de bibliotecas, quando a gente fala de centros de informação? Pessoal, a gente precisa pensar em adaptar e inovar na biblioteconomia, tá? Porque a gente agora passa por um momento de transição de serviços da informação para serviços de conhecimento, tá? Agora, essas inteligências, elas vão ter impacto direto na pesquisa e na aprendizagem, porque o ChatGPT ele está mudando a forma como nós aprendemos, como nós organizamos as coisas. Ele agora oferece formas de aprendizagem e novas maneiras da gente acessar e entender as informações. Um exemplo, toda essa apresentação que vocês estão vendo, eu fiz com o auxílio do ChatGPT. Eu precisava fazer compilação de conteúdos, eu precisava muito claramente aqui fazer uma estruturação, seguir uma linha de raciocínio para que eu conseguisse trazer para vocês um storytelling de como vocês conseguiriam entender esse conteúdo e fazer essa assimilação com as técnicas da ciência da informação. Mas veja bem, gente,
tudo que eu estou falando aqui com vocês passa por um contexto, né? Pela minha base de conhecimento. Então, assim, eu sou bibliotecária, eu tenho todos os conhecimentos de biblioteconomia, das nossas técnicas em biblioteconomia e ciência da informação. Então, tudo que eu fiz aqui foi com base no meu conhecimento, mas eu precisei do auxílio do ChatGPT para estruturar, para pesquisar coisas rápidas, para me trazer exemplos. Às vezes eu queria um exemplo, eu falei, cara, eu preciso de um exemplo, mas eu não sei. Então o ChatGPT foi lá e conseguiu me ajudar com os exemplos, porque ele tem essa capacidade de identificar padrões num dado contexto. Então ele é uma ferramenta auxiliar muito boa. Então, gente, a inteligência artificial não está aqui para substituir o trabalho de ninguém, não está aqui para substituir as pessoas, ela está aqui para empoderar as pessoas, para ajudar com que a gente tenha mais otimização, né, nos nossos trabalhos e melhor performance, tá? Então, eu queria que essa frase ficasse muito clara na cabeça de vocês. Nós precisamos passar de transição de serviço da informação para serviço de conhecimento. Antes, quando um usuário nosso ia na biblioteca, ele ia buscando informação. Olha, eu preciso aqui fazer uma busca, eu preciso de que você me ajude aqui a encontrar livros, materiais que tratem de determinado assunto. Agora o ChatGPT ele já consegue ajudar a compilar, você consegue treinar ele, falar, ChatGPT, eu tenho tudo isso daqui. Olha, na minha biblioteca eu tenho todos esses livros. Criar um prompt de comando de todos esses livros que eu tenho aqui de determinada área. Vocês podem, inclusive, ensinar, né? Usar o prompt do tipo assim, olha, eu vou colocar aqui uma classificação da CDU e vou colocar vários títulos de livro, título e resumo e palavra-chave que estão dentro desse número dentro da CDU. E aí, quando uma pessoa quer fazer uma busca sobre algo específico, ele já vai conseguir recomendar qual que é o melhor livro, porque você vai ter dado um prompt e vai ter mapeado lá todo o material que você tem para que ele passe a oferecer para os usuários não serviço de informação, mas serviço de conhecimento. Porque agora os usuários eles não querem mais se preocupar com a busca, eles já querem ir direto no conhecimento. Não, eu não quero que fique gastando tempo procurando livros. Eu quero que você me diga o que está escrito nesses livros. Porque aí sim eu posso aprofundar os meus conhecimentos. Mas é isso, a inteligência não está aqui para substituir o pensamento humano, ela não está aqui para substituir e falar pelas pessoas, em nome das pessoas, ela está aqui para auxiliar no processo de identificação. Mas assim, gente, a gente sabe que tudo, né, a gente consegue usar para o bem ou para o mal. E aí a gente precisa tentar usar, né, de forma positiva essas tecnologias e ao nosso favor, tá bom? Então, é isso. O usuário agora ele não precisa se preocupar com o processo de coleta. Essa coleta agora ela pode ser feita de forma automatizada pelos nossas inteligências, né? O usuário agora ele quer então que as unidades de informação ofereçam para ele conhecimento. E aí esse conhecimento o ChatGPT tem a capacidade de capturar e auxiliar o usuário a encontrar. E aí, galera, se vocês quiserem, quem tiver mais interesse, tem esses 3 artigos eu li eles com a ajuda, inclusive, do ChatGPT. Um desses artigos, que é deixa eu ver. Information Resource Manager, o primeiro artigo, ele está em chinês. Então, eu precisei do ChatGPT para me ajudar a traduzir e a compilar os tópicos de importância e entender o que o autor estava falando. E foi até muito bom usar o ChatGPT, porque se eu jogasse só para traduzir de chinês para português num tradutor da vida, o tradutor ele ainda não tem a capacidade tão perfeita de entender contexto, né? A tradução muitas vezes é literal. O legal do ChatGPT é que, como ele é multilinguagens, ele consegue entender o contexto e já trazer para mim o contexto, o que o autor está querendo dizer, só que em português. Então, assim, o primeiro artigo eu acho muito legal porque é isso, está escrito em chinês, mas com o ChatGPT você consegue consumir esse artigo. Tenho ali um outro artigo também sobre o ChatGPT com aplicação na busca acadêmica. Esse também é um artigo muito interessante, escrito em inglês. E o último também de metadado a metodologia dos metadados. Ele também é um artigo que, se eu não me engano, estava escrito em chinês e eu também utilizei do ChatGPT para fazer a tradução. Então, fiquem aí as recomendações. E agora eu vou abrir para vocês para dúvidas, tá, gente? De toda forma, eu já quero aproveitar para agradecer imensamente esse nosso tempo aqui juntos. Eu espero que, de alguma forma, eu tenha contribuído para vocês, para ampliar o conhecimento de vocês, ou para, pelo menos, dar algum vislumbre futuro, ou para, pelo menos, instigar para que vocês busquem mais conhecimento sobre o assunto, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me buscar nas minhas redes sociais, podem me mandar e-mail, podem me adicionar no LinkedIn, se quiserem, né, se comunicar através do Instagram, eu estou completamente aberta para conversar com vocês, né, sobre o que tiver aí ao meu alcance, tá bom?
Então, muito obrigada pela oportunidade, gente. Nós que te agradecemos, Tayane. Reitero aqui, então, como foi falado inicialmente, esse agradecimento e a tua disponibilidade de falar aqui conosco. Realmente foi uma fala muito, muito interessante essa tua, que nos aumenta essas visões de prospecções e inferências de como usar e de como é o funcionamento dessas inteligências artificiais e todas as suas ramificações, né? Muito interessante mesmo. Eu até fiquei pensando em várias perguntas durante a tua fala, mas foi uma fala tão completa que tu já foi respondendo ao longo da tua fala. Ah, que bom. E eu até estava me lembrando dessa questão que tu falou lá no início da palestra, da relação de atingir ali o 1 milhão de usuários, né? Que tu falou que o ChatGPT atingiu ali em alguns dias e foi um fenômeno, né? E eu fiquei pensando agora, eu acho que uma nova tendência, vamos dizer assim, um novo objetivo dessas empresas seria capturar esses usuários, porque depois do ChatGPT vem aquela rede social Threads, lá da Meta, Instagram, né? Uhum. Isso, que foi até mais rápido, foi em algumas horas que eles atingiram 1 milhão de usuários. Mas aí eu fico pensando, e aí qual foi a captação, qual foi essa retenção de usuários? Porque eu particularmente já não vejo tanta gente, pelo menos no meu meio, que esteja utilizando. Já o chat GPT, como tu falou, o Brasil já está lá nas cabeças, vamos dizer assim, de usos no mundo, né? Uhum. Então, não sei se tu tem essa mesma entendimento de que agora uma nova intenção dessas empresas seja essa capturação, essa retenção e utilização dessas novas inteligências e dessas novas redes, enfim, tudo que se ramifica disso, né? Desses Com algoritmos, certeza. vamos dizer assim. Assim, só aproveitando o seu exemplo do Threads, né, especificamente, por que o Threads ele foi tão efetivo, né? Quando a gente fala isso de as pessoas passaram a consumir o Threads muito rápido. Não foi porque o Thread tinha valor adicional. O Thread, ele nunca, a proposta dele foi trazer um valor agregado. O Threads, ele é uma cópia do Twitter, só que feito pela Meta. Basicamente, ali é uma rixa de homens ricos querendo ver qual ferramenta, né, vai ser mais utilizada pelas pessoas. Então, assim, é uma briga de Elon Musk com Mark Zuckerberg. Então, por que o Threads, ele teve tanta gente acessando em pouco tempo? Foi porque ele tinha um valor agregado? Não, porque o Threads, inclusive, ele é muito mais simples do que o próprio Twitter, né? Em termos de funcionalidade, ele não tem realmente as funcionalidades que o Twitter tem. Ele foi lançado ali quase um MVP, é muito básico. Basicamente, ele permitia que você escrevia threads, lia a thread das pessoas e seguia as pessoas que já estavam ali, né, no seu ciclo de amizades da Meta, né? Que é no caso o Instagram, o Facebook, e até mesmo sugestão ali a partir do número de telefone com o WhatsApp. Então, o número do Threads foi muito alto porque existia uma facilidade ali da Meta, né, em você criar uma conta. Basicamente, ele falou, lançamos uma ferramenta, só que todo mundo que tem Instagram automaticamente já pode criar em 3 cliques uma conta na Threads. E aí todo mundo, o ser humano, né, além de ser um classificador nato, é curioso nato. Então todo mundo queria entender, tipo assim, mas o que é que esse negócio... Da novidade, eu quero ser o primeiro. Né? Justamente. Então todo mundo criou porque era muito fácil, porque começou a aparecer ali no Instagram, dentro do próprio Instagram, que é uma ferramenta que as pessoas usam muito, porque tem valor agregado, né? A gente sabe que o Instagram tem um valor agregado no social muito forte, principalmente aqui no Brasil. Lá fora nem tanto, lá fora eles acabam usando mais o Facebook do que o Instagram. Mas é muito fácil atingir esse número porque as pessoas usam muito o Instagram. E como era uma coisa conectada, era basicamente você dar 3 cliques e você já estava em outra rede social. Então, o nível não de aceitação, né, mas de incorporação foi muito rápido. Mas é isso, quando as pessoas começam a usar, elas não enxergam valor. E aí cai no desuso, que foi o que você disse. Eu, por exemplo, de vez em quando eu falo, olha, tem essa ferramenta aqui não, Threads. Tem uma outra rede social aqui. Exatamente, eu até brinco que eu falo assim, gente, eu pensei que o Threads ia ser diferente do Twitter, mas na verdade eu consigo fazer... Não, eu consigo fazer a mesma coisa que eu faço no Twitter. Eu não entro em nenhuma das duas, no fim das contas. Eu pensei que eu ia interagir mais com o Threads, porque ele realmente dá essa aproximação ali com o seu ciclo social que já está no Instagram,
mas realmente a aceitação dele não foi tão alta, né? As pessoas aderiram, mas não aceitaram, porque não encontraram tanto valor assim. Pode ser que sim, que tenha perspectivas futuras, pode ser que eles evoluam o thread e deem mais valor, mas não é o caso do momento. Agora, o ChatGPT é isso, quanto mais passa o tempo, mais as pessoas enxergam o valor e querem utilizar. Então, assim, as grandes empresas, elas, para conseguir capturar e reter as pessoas, elas precisam entregar valor. E esse valor precisa ser, assim, precisa otimizar a vida das pessoas, precisa facilitar a vida das pessoas, precisa entregar valor. Se as pessoas não veem valor, elas não vão utilizar, porque hoje a nossa vida está tão corrida nessa era da informação, né? Igual eu brinquei, eu falei, poxa, infelizmente eu não vou poder me estender muito no horário, porque eu vou sair daqui, eu já tenho uma reunião, tenho que encontrar o time, aí depois eu tenho que almoçar correndo, porque mais tarde eu tenho outro treinamento. Então, assim, a gente está o tempo todo aqui sendo, né, socado de informação e a gente precisa do tempo, que é um recurso valioso. Então, se a gente não tiver, né, essas grandes empresas e corporações não entregarem para a gente algo que seja valor, que tenha valor e que permita que a gente tenha otimização na nossa vida, as pessoas não vão querer usar, né? E algumas pessoas até que entraram no Threads depois nem souberam que se tu quiser excluir essa rede social, tu tem que excluir o Instagram, né? Justamente. Tem esse detalhe. Bom, eu vou ler aqui alguns comentários e perguntas aqui do pessoal. A Gabriela, parabéns pela palestra, Tayane, muitas informações novas para mim e repensando os nossos processos de trabalho. Eu não sei nada de ChatGPT. A Inês, Tayane, já tive perguntas de professores dizendo que o aluno colocou como um segundo autor o ChatGPT. O que você pensa sobre o uso dessa ferramenta e da citação da mesma em trabalhos acadêmicos? Bom, muito legal essa pergunta. Como eu falei para vocês, eu não defendo o ChatGPT como um coautor, porque, igual eu falei, o ChatGPT ele não tem capacidade de criar conhecimento. Ele tem a capacidade de compilar conhecimento, né? Então, ele vai pegar o conhecimento que já existe e vai ali trazer para você. Então, igual eu falei para vocês, tudo isso que eu trouxe para vocês tem ali informação, tem ali o meu conhecimento aplicado, tem ali o conhecimento, né, dos artigos que eu coloquei nos prompts de comando, mas nada disso foi o ChatGPT que fez. Ele olhou ali o artigo, ele analisou e me ajudou a compreender o artigo, mas ele não escreveu nada. Ele não gerou conhecimento. Obviamente que algumas pessoas vão conseguir falar assim, olha, ChatGPT, gere um texto aí falando sobre como a aplicação da biblioteconomia né, no âmbito da inteligência artificial. E ele vai gerar um texto criativo. O problema dele gerar esse conteúdo é que ele vai gerar sem referências, né? Porque ele usa uma base universal, né? Ele usa tudo que está disponível na internet, né? A base de treinamento dele foram as informações disponíveis na internet. Então, ele vai conseguir gerar e muitas vezes vai conseguir ser assertivo, mas ele não vai conseguir te trazer referência. E aí é aí que a gente tem que ter cuidado. Porque, assim, apesar dele ser muito bom, a gente não pode confiar plenamente, porque ele pode, né, delirar, pode alucinar. Então, a gente não sabe de onde, qual foi a base de treino que foi utilizada para ele chegar àquela informação. Então, eu sou muito defensora do uso da tecnologia para assimilar a informação, para você conseguir fazer compreensão e para tirar dúvidas rápidas e simples. Mas se você perguntar algo para ele e isso for algo muito crítico, né? Não use aquilo de forma literal, porque você não conhece a base de treinamento. Então, olha, quero escrever um artigo, não posso o ChatGPT? Muito pelo contrário. Eu sou muito defensora de que a gente tem que usar sim, porque ele vai ajudar a compreender, a otimizar, a mapear pontos interessantes, a fazer cruzamento de informação. Vou até dar um exemplo. Tem um primo meu, que outro dia ele estava aqui em casa e a gente estava conversando sobre isso, sobre a aplicação do ChatGPT. E aí ele trabalha com empresas de inovação. E aí saiu uma nova legislação, né, para essas empresas de inovação. E aí o que ele fez? Ele criou um prompt no ChatGPT, onde ele colocou a legislação antiga e a nova legislação, que eram páginas e páginas de legislação. E ele falou assim, olha, ChatGPT, eu quero que você compare a diferença. Então, eu quero, de forma resumida, qual que é a diferença entre uma e outra legislação, e eu quero que você elenque para mim os pontos principais e como que essa legislação vai impactar empresas que são XYZ, né? Dado esse contexto aqui. Então, veja bem, o ChatGPT, ele conseguiu ser muito
assertivo em trazer informações ali com base num contexto conhecido. Então, o contexto o meu primo conhecia. Ele sabia que o ChatGPT não estava ali inventando, porque no prompt ele deu um treinamento, ele deu um contexto. Ele falou, baseada nas informações que eu estou te dando, né? Então, ele estava ali treinando a inteligência para que, com base naquilo, ela conseguisse dar outputs. Então, sim, a gente pode e deveria usar o ChatGPT, né? A gente fala muito disso, da mudança que vai ter no mundo acadêmico com a utilização dessas ferramentas, e não é algo que a gente tem que virar as costas e falar assim, não vamos usar, porque, gente, não faz sentido não usar. É uma ferramenta muito poderosa para ajudar a gente a compreender coisas. Igual eu falei com vocês, o estudo maravilhoso ali em chinês. Como que eu ia entender esse estudo em chinês se eu não tivesse uma inteligência para me ajudar? Sabe? Então, tem muitos pontos positivos que a inteligência traz. Obviamente, gente, tudo no mundo aqui as pessoas podem usar para o bem e para o mal. Então, sim, podem ter pessoas que vão querer dar despertinhas e botar a inteligência para fazer coisas genéricas para ela, que não tem informação, não tem base de informação, né? E vão tentar utilizar aquilo como se fosse algo que elas fizeram. E aí entra numa outra discussão, né? Que é como que a gente vai conseguir implementar a ética dentro dessas inteligências, né? Como que a gente consegue trabalhar com ética e como que nós, enquanto cientistas da informação, conseguimos também usar da ética para realmente fazer essas distinções, né? Tudo que é desconhecido traz medo, né? E para quem já tem um tempinho de vida, lembra que também teve essas discussões educacionais quando veio o Google, né? Não, justamente. Né? Agora acabou, vai ser tudo pelo Google. E Exato. A gente foi se reinventando e estamos aí, o Google nos ajudando fortemente. Acho que talvez a gente se encaminhe para essa nova discussão agora com uma nova ferramenta, vamos dizer assim. Perfeito. E assim, e aí é um vislumbre futuro meu. Eu não sei, eu não li ainda pesquisa sobre isso. Tem pessoas que defendem esse ponto. Mas uma coisa que eu defendo é que até a forma como a gente busca informação, ela vai mudar. Ela vai mudar. Então, o buscador, o Google, por exemplo, igual você falou, a gente usa muito o Google no nosso dia a dia para pesquisas rápidas, mas, gente, o Google é o Google da forma que a gente conhece há quantos anos? Desde que eu nasci, o Google não mudou. Ele consiste ali num buscador. Aquela barrinha. Aquela barrinha, você busca ali e ele te retorna conteúdo. Óbvio que tiveram algumas melhorias, ele hoje em dia já entende mais contexto, mas em essência o Google continua sendo somente um buscador de informação. A tendência futura é que a busca da informação seja feita em ferramentas ligadas com a inteligência artificial. Talvez o próprio Bard, que é do Google, que hoje em dia tem as suas alucinações, talvez a tendência futura do Bard seja ser o novo buscador utilizando a inteligência artificial, para que ele já traga, na verdade isso já existe, tá? O Google está ali lançando em beta em alguns navegadores, em algumas regiões, que você, quando faz uma busca, ele já traz uma resposta da inteligência artificial antes de trazer os links. Então, até a forma como a gente busca em navegadores como o Google, a tendência é mudar, é utilizar a inteligência artificial. Então, gente, não sintam medo, não fiquem preocupados. Eu incentivo muito que todo mundo aqui passe a utilizar, né, o ChatGPT na vida e outras concorrentes também, outras inteligências artificiais, porque elas estão aqui para ajudar a gente. Como tudo na vida, tudo tem ali suas vantagens e desvantagens, mas aí cabe muito a gente a saber ser éticos, né, no uso dessas tecnologias. Sim. Tayane, temos algumas perguntas, mas eu sei que tu tem horário, vamos ver se a gente consegue a tempo. O Cristiano, ele diz, parabéns, ótima palestra. A Aline, adorei a palestra. Maria Beatriz, a Bia, parabéns, Tayane. Ingrid, amei a palestra. Estou iniciando o terceiro período e tenho me interessado muito pela organização da informação e eu já estudo programação. Amei conhecer mais dessa relação. A Leda, parabéns, muito boa a tua apresentação, bem esclarecedora. A Daphne, parabéns, Tayane, pela palestra. Obrigado pelo teu tempo e em compartilhar o teu conhecimento. A Catarina, sensacional, muito interessante ouvir sobre IA com esse enfoque na área da ciência da informação e da gestão do conhecimento. Obrigado pela tua disponibilidade. A Michelle, excelente palestra. Muito obrigado, Tayane. A Catarina, novamente. Aí ela faz uma pergunta. Só a título de curiosidade. A solicitação que tu fez de pesquisa dos artigos no Bard não foi feita no ChatGPT? Perfeito. Fez nos dois? Sim, fiz nos dois, porque era justamente isso, né? Eu estava ali fazendo a comparação das duas ferramentas. E o legal é que o ChatGPT ele realmente já é
muito mais estruturado. Por que acontece? O ChatGPT me deu outra resposta. Quando eu falei com ele, olha, eu preciso de artigos assim, assim, assado, que eu gostaria que você buscasse nas bases, ele me retornou uma resposta falando, olha, primeiro, eu não consigo te trazer artigos atuais, porque minha data de recorte de atualização é setembro de 2021. Então, ele falou, eu não consigo te trazer nada que seja depois dessa data, que é minha data de recorte de aprendizado. Depois ele falou comigo, eu não tenho capacidade de buscar informações em fontes externas. Então, eu consigo, a partir do momento que você me dá inputs aqui, discutir, relacionar e também utilizar meus conhecimentos da minha base, mas eu não consigo fazer buscas em sites, em outras bases. Ele sim. até... E eu achei muito legal isso, porque eu falei com ele, e se eu pagar? Ele falou assim, não, nem a minha versão paga consegue fazer isso, porque não é minha proposta. Então, o ChatGPT, ele já tinha um tratamento para isso, coisa que o Bard não tem. Por isso que eu falei que o ChatGPT, né, da OpenAI, ele já tem alguns casos ali que o contexto dele está bem... tá melhor trabalhadinho. Enquanto o Bard estava lá alucinando, e, gente, teve uma hora que eu comecei a brigar com o Bard, porque eu falei com ele, não, então me dá o link desse artigo. Aí ele me dava um link que ia para um outro artigo. Falei, mas esse artigo não é o mesmo. Ele, realmente, desculpa, eu me confundi. O artigo... E ele começou a me dar o número de DOI do artigo. Só que ele estava pegando esse número, ele simplesmente pegava um número de DOI aleatório e atribuía, porque ele não estava preocupado em me dar uma informação que fosse verdadeira. Ele estava mais preocupado em identificar o padrão e inventar um padrão de informação. Gente, assim, o padrão de informação é muito interessante, porque realmente confunde. Ele consegue colocar, ele entende direitinho o que é um DOI, o que é uma URL, como as pessoas se comunicam no meio acadêmico, e ele consegue te enganar. Mas, como eu mostrei para vocês ali, a gente consegue identificar quando é ChatGPT. Obviamente não vai ser sempre, né, gente? E a gente tem ali realmente uma dificuldade para entender quando é o ChatGPT ou não produzindo conteúdo, mas, igual eu falei, não se preocupem, existem formas, e eu acredito, né, que a tendência nos próximos anos é termos também ferramentas para auxiliar a distinguir quando é inteligência artificial por trás, tá bom? Sim. Aí até me traz até duas questões com essa tua resposta. Uma, por exemplo, não tenho total certeza hoje, mas a I3E ali, ela é uma base paga, uma base de dados paga. Daqui a pouco ali, por meio dessa inteligência artificial, tu pede artigos de uma base de dados paga, né? Por exemplo, dentro de uma universidade federal, ou se tu está numa universidade privada. Já pensou se eles conseguem? Ia ser burlar o sistema, né? Pois é, exatamente. Então, assim, por isso que eu fui interessante testando. a resposta do ChatGPT, né? Sim, e aí ele falou, não, olha, não consigo acessar essas bases. E a gente pensa mas para pensamentos futuros, essas bases, né? Será que elas não precisam se adaptar? Talvez será que elas não precisam que uma inteligência esteja ali para fazer essa coleta, né? Então foi o mesmo exemplo que eu dei para as bibliotecas aqui são os exemplos que eu dou para as bases, né? A gente tem que começar a usar essas inteligências ao nosso favor, fazendo compilado, né? Tipo, dando esses prompts de comando, falando, olha, dada essas, a gente classifica ali dentro da inteligência e fala, olha, nessa classificação aqui eu tenho todos esses conteúdos, e aí falar, agora a partir disso que você tem uma biblioteca na mão, o ChatGPT, me recomenda, eu preciso de algo que seja sobre isso. Então, por que nas bibliotecas a gente não começa a tentar fazer isso? A criar prompts falando, eu tenho todos esses conteúdos, eu vou exportar para o ChatGPT para ele conseguir agora levantar qual que é o mais indicado para o que eu preciso fazer, né? E essa identificação que tu fez dessas respostas erradas, vamos dizer assim, é porque tu já tem uma aptidão, né? Uma competência informacional. Talvez seja aí uma outra seara que a gente tenha que agregar no desenvolvimento dos nossos acadêmicos, né? Se alguém do primeiro ano vai fazer essa pesquisa, vai botar lá, é o Green, é o Brown, é o Black. É isso, vão colocar sem nem entender, né? Exatamente. Exatamente. Tá. Então, competência informacional é importante da gente desenvolver. Sim. Então, continuando aqui, a Giovana. Gratidão pelo compartilhamento do conteúdo. Ficou nítido que se as bibliotecas não estimularem as competências informacionais dos usuários, ficarão cada vez mais vazias. Se não há conteúdo útil no espaço físico e digital, será complicado atrair o usuário. É exatamente o que tu falou por agora. Simone. Parabéns, Tayane, pela palestra. Assunto muito interessante. A Giovana novamente. Por favor, mencione outras IA mais confiáveis para pesquisa científica. O chat PDF é uma delas?
Olha, eu não sei se... Eu particularmente não conheço o chat de PDF. Se é que é algo, uma inteligência que realmente existe, eu não conheço, tá? Igual eu falei, o chat GPT, né, da OpenAI, eu acho que é hoje o que a gente tem de mais evoluído quando a gente fala de AGI, né? De AGI não, né? De AG... Ih, gente, até esqueci o que os termos. Mas de inteligência artificial geradora de conteúdo, né? AIGC, é isso. Então, hoje o ChatGPT é o que eu recomendaria, porque ele tem uma taxa não é de assertividade, né? Ele tem realmente a taxa de acerto mesmo. É bem maior, ele consegue ser mais robusto. Então, eu recomendo ele para uso acadêmico, mas lembrando, gente, dando inputs nos prompts de comando. Então, é sempre importante vocês colocarem lá o texto. Pode colocar o texto corrido em português, tipo, olha, dado o seguinte texto, eu quero que você me ajude a elencar tais coisas. Então, treinem antes a inteligência com conteúdos acadêmicos, tá? E aí eu recomendo utilizar o chat GPT da OpenAI mesmo. Excelente. O Humberto, parabéns pela palestra, sensacional. A Inês, genial a palestra, extremamente clara. Valeu, Tayane, por disponibilizar o seu tempo para compartilhar o seu conhecimento com a gente. A Priscila, parabéns pela palestra, adorei participar e ter esse esclarecimento. A Fernanda, é uma pergunta. Ontem eu localizei um artigo chinês. Desculpe, mas como eu faço no chat GPT para conseguir o conteúdo em português? Então, vou até fazer o seguinte, gente, para quem está aqui ainda, eu vou mandar aqui no chat a URL do chat GPT, né? Deixa eu pegar ela aqui. GPT OpenAI. Então, essa aqui é a URL do chat GPT. Você cria uma conta, você consegue acessar, e aí quando você cria, você consegue criar novas conversas. Qual que é a minha recomendação? Para cada assunto, você cria uma nova conversa, tá? Não use o mesmo chat para falar de tudo. Porque se você quer que essa inteligência ela vá se especializando, se você for falar de biblioteconomia, abre um chat e fala, olha, aqui eu vou falar só sobre biblioteconomia. Agora aqui eu vou falar sobre desenvolvimento de produtos. Aqui eu vou falar sobre UX designer. Então, vai abrindo chats ali diferentes, separados, para que a inteligência ela realmente consiga ficar esse prompt fique especialista, né? Tanto que você não precisa fechar esse chat, você pode deixar lá para toda a vida. Porque toda vez que você for falar de biblioteconomia, você sempre fala no mesmo, que ele começa a conseguir fazer linkagens de diferentes conteúdos, de diferentes artigos. Por exemplo, eu dou 2 conteúdos. Eu dou um falando o que é a biblioteconomia, quais são as ferramentas da biblioteconomia, e aí depois outro, o que é a inteligência artificial, né? Como que ela funciona. E eu falo, agora, chat, relacione as duas coisas. Como que a biblioteconomia consegue se relacionar? Elenque para mim, né? Qual que é os pontos de relação entre as duas. E aí ele vai conseguir fazer isso. Então, o que eu estou chamando de novas conversas são os prompts, tá? Os prompts que a gente vai dando para a inteligência. Então, para conseguir... E aí, Fernanda, a dúvida é como conseguir traduzir. Você pode abrir ali, então, entra no chat GPT, cria uma nova conversa, você precisa copiar o conteúdo em chinês, então, assim, infelizmente, ainda... pelo menos na versão gratuita, não sei na versão paga. Mas na versão gratuita você não consegue fazer upload de arquivo. Eu acho que na versão paga a gente consegue até mandar áudio e fazer upload de arquivos. Mas a versão gratuita não permite isso. Então hoje, como que eu, por exemplo, fiz? Eu realmente fui lá, abri o texto em chinês, copiei todo o texto, dei um Ctrl+C e joguei lá no chat falando, olha, traduza para mim. Ou então, se você não quiser só uma tradução, no meu caso, eu falei assim, olha, eu quero que você compile para mim em português todos os principais pontos desse texto. E aí ele vai compilar, e depois, se eu tiver alguma dúvida, tipo assim, o que o autor falou sobre tal coisa? Aí ele já consegue trazer para mim em português. Então, você pode fazer isso através do chat GPT, tá? Excelente. Tu sabe qual o valor hoje em dia do pago? Boa pergunta. Não sei. Deixa eu ver aqui rapidinho. Pricing ChatGPT. Eu sei que não é um valor muito grande, não é muito caro, mas assim, eu acho que dependendo... vai depender muito da aplicação. Porque, gente, são em dólar.
e aí você paga conforme você vai utilizando, na verdade. Então, hoje, são 3 centavos de dólar, né? Para cada 8.000 contextos. Então, a cada 8.000 interações, sabe? Então, acaba sendo um valor bem baixo. Dá para... Os preços vão variar a cada 1.000 tokens. Então, não é algo muito caro, dá para a gente usar, mas assim, eu recomendo que você só decida pagar o ChatGPT depois que você realmente já estiver usando. Não faz sentido assim, nunca usei o ChatGPT, agora já vou usar a versão paga. Não, aprende a incorporar ele na sua vida, e aí na hora que você começar a sentir dor, tipo assim, putz, eu preciso tanto que o ChatGPT faça isso, aí você tenta pagar e começa a ver ali qual é o preço que você vai acabar pagando pelo nível de interação. Mas não é um preço muito absurdo, não, tá? Tá ótimo. Então, Tayane, acabaram aqui as perguntas e as felicitações. Então, reitero nosso agradecimento aqui, dar os parabéns pela tua fala. Realmente foi aqui muito, muito bacana a gente ver pelas interações o pessoal com bastante pergunta e ansioso com esse tema, né? Foi bem relevante aqui para nós, para a gente repensar os nossos fazeres e novas prospecções sobre inteligência artificial. Muito obrigado pela tua presença, pela tua disponibilidade. E para esse encerramento da nossa segunda semana do Livro da Biblioteca, a gente não poderia ter uma palestrante e um tema tão melhor do que esse para a gente encerrar o nosso evento. Poxa, por fim, então, muito obrigada. Por fim, então, gostaria de passar a palavra para o nosso coordenador de bibliotecas, Fabiano, para ele fazer a fala final do nosso evento. Obrigado, Alex. Como o Alex falou, Tayane, gostaria de agradecer novamente a tua presença, tu ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje, né, explicando. Para mim foi uma aula, um grande aprendizado, né? Gostaria de, daqui a pouco, a gente, em próximos eventos, a gente fazer outra interação aí também, né? Como tu falou que tem vontade de vir para o Sul, será bem-vinda. E também agradecer a presença de todos, né, que estão aqui na sala, dos que organizaram também, nos ajudaram a organizar esse evento, porque foi bastante coisa que a gente fez, não foi só a tua palestra, foram várias atividades, e hoje está sendo o nosso último dia de palestra, né? Então essa palestra está sendo de encerramento, mas a gente vai seguir com uma exposição, porque a temática do nosso evento foi relembrando a história, né, das bibliotecas, revivendo a história e projetando o futuro, né, das nossas bibliotecas. Então, com a questão do futuro, entrou a palestra sobre inteligência artificial, que foi muito interessante, né? E só falar a todos que vai ficar mais uma semana a pedidos a nossa exposição lá na Biblioteca de Ciências Sociais. E é isso, mais uma vez agradecer a todos aí, e quem sabe numa próxima oportunidade a gente possa se encontrar novamente, tá? Obrigado, Tayane, obrigado a todos aí. Até a terceira semana do Livro da Biblioteca, então. Um abraço a todos. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau, obrigado. Tchau.